garrafinha que o senhor tá falando? Nem me interessa, meu, nem me interessa. Acende a luz dentro do carro, por favor. Documento e habilitação. Quem é a senhora? Minha mãe. Sua mãe? Isso não. Foi pra onde? Festa pra Parataí, só vocês estão cantando. Parataí, nós moramos no festa. Sei. Mas pneu careca? Pô, careca, como? Isso, eu comprei esse carro. Você tá me chamando de mentiroso? Não, tô te chamando. Aí esse farol queimado. Tá queimado? Eu não reparei, não. Seu pneu tá careca, seu farol tá queimado. E aí? O que você me diz? Você acha que você pode circular assim? Não. Qual lugar na sua lateral? Já deu filho. Não, vamos ver de onde que ele vai. Você não fala, mas você também não lembra.